Você já fez uma escolha e depois se arrependeu amargamente? Eu sou Simone Mendonça, gerente de projetos há mais de 20 anos, apaixonada por desafios e por ajudar pessoas a serem melhores profissionais. Minha irmã sempre foi uma pessoa da área de exatas. Enquanto eu penava na desgraça da matemática para entender e memorizar as fórmulas, ela navegava com naturalidade entre os números. Era do tipo que dava aula particular para o prédio inteiro e ensinava também para os seus colegas de turma. Quando veio a época do vestibular, hoje o Enem, ela nem titubeou. Economia foi a escolha. Eis que logo no primeiro período veio a decepção. Ela tinha que ler O Capital de Karl Marx e outros filósofos de economia. A história não era com ela. Mas ela foi salva pelo gongo. Ela teve uma oportunidade de mudar de faculdade, porque meu pai foi transferido para outra cidade. Nós iríamos morar em Washington, nos Estados Unidos. Nessa mudança, ela aproveitou o início da era da informática e foi estudar o que na época se chamava ciência da computação. Na era pré-Windows, para se usar um computador, você deveria saber programar linguagens do tipo BASIC, Pascal e COBOL. Coisas bem pré-históricas mesmo. Bom, 2 anos depois, lá vem a gente de volta para o Brasil. E ela, então, entra na faculdade de matemática. Nessa época, não sei se ainda é assim, a parte da informática ela ficava dentro da matemática. E aí você acha que ela se formou em informática? Não. Ela descobriu dentro da matemática as ciências atuariais. Puro uso de probabilidade, altos e complexos cálculos matemáticos. Aí sim ela se achou. Meu pai brincava. Dizia que ela era decana na universidade, pois com todas essas mudanças, ela levou 10 anos para se formar. Então, essa historinha foi só para enfatizar que todos os momentos da nossa vida a gente tem que tomar decisão. E a gente fica paranoico para fazer a melhor decisão. A gente segue os nossos instintos, a gente pesquisa sobre assunto, a gente pergunta para as pessoas que a gente confia, a gente faz tabelas de perdas e ganhos, enfim. Mas e se eu disser para você que o nosso cérebro nos engana e muitas vezes nos leva a omitir de nós mesmos fatos que mostram uma realidade diferente? Recentemente, o mundo perdeu um grande cientista, Daniel Kahneman. Daniel Kahneman era psicólogo e, devido à sua teoria dos sistemas 1 e 2 para explicar como o nosso cérebro processa informações e toma decisões, recebeu o Prêmio Nobel de Economia. Ele identificou que o nosso cérebro funciona com 2 sistemas, ou agentes, como são chamados na versão em português do livro Pense Rápido e Devagar. O sistema 1 é rápido, intuitivo e automático. Ele lida com decisões cotidianas, que nos permite tomar decisões de forma automática. Por exemplo, dirigir é uma tarefa praticada pelo sistema 1. Não precisamos parar para pensar como dirigir. É um ato automatizado no nosso cérebro. Quer dizer, às vezes, não em algumas pessoas. Bom, mas em geral, quando começamos a dirigir, trocamos as marchas de forma automática, aceleramos e freamos também. Agimos por instinto. Por outro lado, o sistema 2 é lento, deliberado e analítico. Ele entra em ação quando enfrentamos decisões complexas, que exigem raciocínio cuidadoso e atenção consciente. Ao resolver problemas matemáticos, por exemplo, ou planejar investimento, recorremos ao sistema 2, para processar informações mais detalhadas. É com ele que a gente fala. Mas Daniel Kahneman descobriu que o sistema 1 muitas vezes influencia o sistema 2, levando ele a tomar decisões irracionais. Ele também identificou que, em geral, temos aversão a perdas. Por exemplo, quando algo nos é apresentado como uma mínima possibilidade de perda, nosso instinto, o sistema 1, tende a querer rejeitar. Esse comportamento é muito comum, por exemplo, no mercado financeiro. Aquelas pessoas com aversão a risco vendem suas ações ao menor sinal de perda do valor, mesmo que isso signifique vender na baixa e perder o valor inicialmente investido, ao invés de aguentar o medo e aguardar a recuperação daquela ação e vender com lucro. Outra tendência que temos instintivamente é a necessidade de confirmação. Somos suscetíveis ao viés de confirmação, onde buscamos informações que confirmem nossas crenças pré-existentes, ignorando evidências contrárias. Por exemplo, o caso da Kodak é clássico.
Os executivos da Kodak estavam convencidos de que as pessoas não deixariam de fotografar da forma convencional, que não trocariam o filme pela fotografia digital. Em uma negação coletiva, investiram em máquinas mais modernas com os filmes e deixaram de fabricar as câmeras digitais. Você sabia que a Kodak foi a primeira a fabricar câmeras digitais? Pois é, hoje a marca Kodak só fica lá naqueles albinhos pequenininhos que guardam memórias só até os anos 2000. O nosso cérebro também adora ser, sabe o quê? Otimista. O viés do otimismo, ou a tendência das pessoas subestimarem os riscos e superestimarem as chances de resultados positivos, desempenha um papel importante na equação de tomada de decisão. Esse viés, identificado por Daniel Kahneman, é uma manifestação do Sistema 1. Quando confrontados com decisões que envolvem incerteza, como iniciar um novo negócio ou investir em ação, tendemos a ser excessivamente otimistas sobre as nossas chances de sucesso. E isso pode nos levar a subestimar os desafios e os possíveis obstáculos que poderão surgir pelo caminho. Um exemplo clássico usado por Daniel Kahneman é o do casamento. Todos nós nos casamos certos de que somente a morte irá nos separar. Entretanto, ignoramos totalmente as estatísticas que dizem que de 35% a 39% dos casamentos terminam em divórcio. É um número muito alto para que os jovens ignorem totalmente. O fato é que o nosso cérebro busca simplificar a tomada de decisões, usando atalhos mentais, muitas vezes à custa da precisão. Ao confiar demais no otimismo, nas provas para confirmação de valores e nos nossos instintos, podemos ignorar informações críticas e tomar decisões arriscadas com base em expectativas irrealistas. E aí? Você continua achando que pode sempre tomar a melhor decisão? Mas a boa notícia é que nem tudo está perdido. Nós não somos escravos da nossa mente. Para isso, existem técnicas próprias que tentam nos livrar dessas armadilhas. Segundo Daniel Kahneman, claro, a gente deve fazer o seguinte. Daniel recomenda que a gente defina claramente o problema. Antes de tomar qualquer decisão, é importante que a gente entenda completamente o que se está querendo resolver e definir claramente quais são os objetivos desejados. Para isso, é bom recolher informações relevantes. Tome o tempo necessário para coletar todas as informações pertinentes ao problema. Isso pode envolver pesquisas, consultar especialistas, fazer uma análise de dados e tudo mais que você consiga coletar. Depois, ele recomenda analisar alternativas, identificar e analisar cuidadosamente todas as opções que estão disponíveis, considerando os riscos envolvidos em cada cenário. Depois, ele manda a gente avaliar os riscos, reconhecer e avaliar os riscos associados a cada uma dessas alternativas que a gente imaginou. Considere tanto os riscos potenciais quanto a probabilidade deles acontecerem e como esses riscos podem afetar os seus resultados. Tomando essas ações, você consegue reduzir bastante a influência da emoção e do instinto no seu processo de decisão. Mas, ainda assim, você tem que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado com as nossas fontes. Os especialistas que estamos ouvindo, por exemplo, podem ser pessoas apaixonadas por um determinado tema, e te influenciar, por exemplo. Eu conheço uma jovem que, ao decidir onde iria fazer intercâmbio, resolveu não usar o pai como referência, pois este tinha certo na cabeça dele que os Estados Unidos eram a melhor opção. Ela ouviu outras fontes e resolveu optar pela Europa. Muitas vezes, os números e estatísticas também podem ser representados de uma forma que influenciam na sua decisão. Vou dar um exemplo de como os números podem ser representados de forma diferente. Por exemplo, sem entrar em política, eu vou usar somente os números de estatística para demonstrar o que eu quero falar. Um certo candidato tem um histórico de 30% de eleitores fiéis. Numa eleição, ele ganhou do adversário com diferença de 21%. Ele teve 51% dos votos. Um ano depois, uma pesquisa mostra que 30% da população está feliz com ele. Esse candidato, na verdade, continua agradando o seu público fiel. Ele teve pontualmente 21% a mais de votos. Porém, sua aprovação
continua alta e estável no seu reduto. Muitos analistas vão dizer que tal candidato não é popular, pois perdeu 21% do seu apoio. Outros irão dizer que 30% da população são 60 milhões de pessoas e que esse número absoluto é muito alto e que não pode ser ignorado. Então, a forma como os números são apresentados também pode ser interpretada de forma tendenciosa. A pesquisa, por exemplo, não diz se, em uma eleição hoje, este candidato, que aparentemente perdeu 21% de apoio, continuaria ganhando. Pode ser que sim, pois o seu adversário pode ter uma popularidade ainda menor do que ele. Ou seja, a informação não está completa. E avaliando todos os cenários possíveis, a gente pode tirar um pouco desse viés em que tenta, e que seja desse viés tendencioso, e ver os números na sua realidade. Na verdade, mais importante do que a decisão que estamos tomando é como estamos preparados para lidar com as situações adversas que podem acontecer pelo meio do caminho. Vamos supor que você tem uma rede de restaurantes e decidiu abrir uma nova franquia. Sua marca está bombando e com certeza esse novo restaurante ou essa nova unidade vai ser um sucesso. Só que no mês seguinte que você abriu, estourou uma pandemia e você viu todos os seus restaurantes fecharem. Abrir a franquia foi uma má decisão? Não por causa da pandemia. A pandemia não teve nada a ver com a sua decisão. Ninguém sabia o que aconteceria. Nunca nos nossos sonhos mais loucos nós imaginamos que a gente fosse ficar trancado em casa. Então, é importante tomar boas decisões, mas nós gastamos muito tempo e energia nos preocupando em tomar a decisão certa e muito pouco tempo e energia garantindo que qualquer decisão que tomamos se concretize da maneira certa. O problema é que essa obsessão por encontrar a decisão certa pode facilmente nos levar a uma paralisia, porque as opções entre as quais estamos escolhendo são muito difíceis. Como é que a gente pode determinar definitivamente para o resto da vida qual o melhor caminho da nossa carreira? Que oferta de emprego a gente tem que aceitar? Será que a gente tem que mudar de cidade, mudar de estado, mudar de país ou continuar onde estamos? Obviamente que a gente não consegue definir tudo isso. Há muitas variáveis em jogo. Eu acredito que o caminho para sair desse impasse, quando a gente está no meio de uma decisão difícil e provavelmente paralisante, envolve uma reorientação na nossa forma de pensar. Quando a gente fica só focando na escolha, a gente minimiza o esforço que será inevitável para fazer qualquer opção dar certo. Mas, quando a gente foca no esforço que será necessário depois da nossa decisão para a gente alcançar os nossos objetivos, isso restaura a nossa sensação de controle e nos lembra que, embora a casualidade ou a sorte desempenhem um papel no nosso resultado, o nosso controle reside nas atividades diárias para fazer com que aquela decisão dê certo. Embora a gente tenha que usar todos os dados disponíveis para ajudar na tomada de decisão, talvez a gente esteja mais bem servido para parar a paralisia, prestar atenção nos nossos sentimentos e emoções que estão acompanhando essa decisão. Será que a gente está preparado e a gente quer lutar com os obstáculos que vão surgir depois da nossa decisão? Estamos motivados para trabalhar pelo sucesso da opção escolhida? Nossos esforços para alcançar o sucesso podem ser muito grandes. E muitas vezes a gente no fundo não quer fazer aquilo. Sabe quando alguém te empurra para fazer algo e aí depois você não consegue fazer? É isso que a gente precisa pensar. Não ficar só apegados aos números, mas também a nossa vontade. O que a gente quer? A gente quer batalhar para fazer funcionar ou não? Nem sempre podemos tomar a decisão certa, mas podemos sempre tornar cada decisão correta. E você, quer saber mais como o gerenciamento de risco pode destruir ou construir carreiras? Então assista minha live no dia 30 de maio às 20 horas aqui no LinkedIn ou no YouTube.
Te aguardo.